Bom dia, segundos anos, tudo bem? Segundo ADM, segundo acadêmico, como é que vocês estão? Beleza? Então vamos lá. Dando continuidade, ao equilíbrio químico, agora vamos falar do equilíbrio iônico. Obviamente, nós estamos falando de íons aí. E aí entra o produto de solubilidade. O que é esse produto de solubilidade? É um processo, Vamos colocar aqui. Processo. Um processo que envolve dissolução, tá? Envolve dissolução, Quando você pega dissolução, você pega algo, no meio aquoso, você coloca esse algo, nessa solução aquosa, tá? E aí quando ocorre a dissolução, você vai ter o quê? Teremos a precipitação, a precipitação de sais ou bases, pouco solúveis, Ou seja, nós teremos, no fundo, por exemplo, no fundo do beco, no fundo de algum frasco, nós teremos um sólido, alguma coisa, que vai estar lá no fundo, precipitado, um filme pequenininho, uma pequena camada, que aí, que é uma característica, da solubilidade ou da não solubilidade, e que aí isso corresponde a equilíbrios heterogêneos. Equilíbrio heterogêneo. Equilíbrio heterogêneo, Porque você tem aí, as etapas dele, a parte de solução, a parte de precipitado. Se você olhar, ele vai ser, ele é heterogêneo, ele tem duas partes, E aí também tem, como eu falei, envolve íons, você vai ter o íons positivo, que é o quê? Íons positivo, que é o cátion, e negativo, que é o ânion, ok? Que aí presente nessa solução, onde o sólido fica depositado no fundo do recipiente, o sólido no fundo do recipiente, ok? Fundo do recipiente, e aí nós temos o equilíbrio dinâmico. Por que o equilíbrio dinâmico? Porque ele tem toda uma dinâmica, Você tem uma solução, você tem uma parte que está em solução, você tem uma parte que está precipitado, você tem tudo, ele é heterogêneo e assim mesmo ele está num equilíbrio, Mesmo estando em etapas, em heterogêneo, formas diferentes, nós temos aí um equilíbrio, tá? E aí nós temos aqui a fórmula dele que nós temos, que vocês têm na página da apostila, na página 37, onde nós temos o corpo de fundo, você tem nesse corpo de fundo, você tem a dissolução do corpo de fundo, corpo de fundo, e na reação direta, da esquerda para a direita, e tem a precipitação do corpo de fundo. Precipitação do corpo de fundo. Essa precipitação do corpo de fundo, aí é uma reação inversa, da direita para a esquerda.
E aqui onde nós temos o Y, que nós vamos dizer que é o cátion, né? Positivo. E o X é o ânion negativo, tá bom? Outro termo, outro conceito que nós temos nessa parte de equilíbrio iônico é o KPS, né? Esse termo KPS é matematicamente, né? Vamos colocar primeiro aqui a fórmula, né? KPS igual o cátion, né? Cátion vezes o ânion, tá? Multiplicado pelo ânion, tá? E aí que situação que nós temos aqui? Nós temos que o conceito do KPS, o que é? Que ele é um produto, né? Esse produto ele tem a concentração em mol por litro, ok? Esses íons existentes, né, que nós temos o íons nesse equilíbrio, né? Ele está em uma solução saturada, tá? Solução saturada. Quando eu falo solução saturada, é a dissolução máxima do soluto pelo solvente. Então ele está no máximo, muitas vezes até ele já tem um precipitado, né? Mas ainda ele está na solução, quando fala saturada, ainda ela é uma solução, mas ela está no limite, tá? Um pouco mais ela satura e forma o precipitado, tá? Que corresponde, né? Ele tem a parte elevada potência, elevada potência, que corresponde ao coeficiente estequiométrico, né? Estequiométrico, aqui nós fazemos, né, do balanceamento. Estequiométrico da equação balanceada, né? Pela equação da equação balanceada, tá? Ok? Vou trocar a folha aí só um momentinho. Vamos falar agora da solubilidade. O que é a solubilidade? É a propriedade, vamos lá. É a propriedade, né? Que uma substância, propriedade que uma substância ela tem de se dissolverem, tá? Dissolverem espontaneamente. Muito interessante aqui, espontaneamente, né? Vamos grifar isso. Em outra substância. Em outra substância. Que é o solvente, né? Que é o solvente. Deixa eu arrumar a folha aqui. Oh, meu Deus, vamos lá. Solvente, tá? Produto da solubilidade. Aí uma outra questão. O produto da solubilidade, o que ele faz? Ele corresponde né, a constante de equilíbrio
de equilíbrio, tá? Constante de equilíbrio entre um sólido iônico, ou seja, que ele tem carga, né? E a solução saturada. Tá bom? Lembrando que nós temos a tabela, tá? Que vocês podem ver isso, né? Esse produto de solubilidade com alguns valores de KPS, né? Na tabela, na apostila, na página 37, tá bom? Vamos lá, KPS. KPS, nós temos o seguinte conceito. Vamos lá. Menor for o valor de KPS, né? Menos solúvel será o sal ou base, tá? Então vamos lá, KPS aí. Então o conceito dele é o que? KPS. Pegou um valor. Quanto menor for o valor do KPS, menos solúvel será o sal ou base. Obviamente, quanto maior for, mais solúvel ele é, tá bom? Vamos falar sobre eletroquímica, tá? Quando nós falamos sobre eletroquímica, nós temos o seguinte conceito de eletroquímica, tá? É o ramo da química, que estuda reações, ok? Reações que produzem corrente elétrica pela eletricidade, ou que são produzidas, né? Ou que são produzidas pela eletricidade, tá? Pela eletricidade, né? Então é isso. Então, ó, é o ramo da química que estuda as reações, né? Estuda reações que produzem corrente elétrica ou são produzidas pela eletricidade, tá bom? Vou trocar a folha. Com licença, só um minutinho. Vamos lá. Corrente elétrica. Na corrente elétrica, nós temos dois tipos, né? Corrente elétrica, dois tipos envolvendo reações químicas. Quando nós falamos de corrente elétrica, né? Nós temos dois tipos. Um são as pilhas, tá? Quando eu falo as pilhas, o que é? As pilhas, podemos associar o quê? São reações, né? Reações de oxirredução, ok? E produz corrente elétrica de forma espontânea, tá? Espontânea. Então você tem o que? São reações. Na pilha ocorre a reação de oxirredução que vai produzir a corrente elétrica espontânea. Esse é um tipo, pilhas, né? E o outro, o que é? É a eletrólise. A eletrólise, ela já... O que ocorre na eletrólise? A corrente elétrica
a corrente elétrica que produz uma reação química, né? Aí na eletrólise é o contrário, né? Na eletrólise é a corrente elétrica que vai produzir essa reação química. Aí a diferença, né, entre os dois, lembrando que na pilha o processo é espontâneo e na eletrólise o processo não é espontâneo, né? Não é espontâneo. Vamos até colocar aqui, não é espontâneo. Tá bom, classe? Na oxirredução, vamos pensar aqui, na oxirredução já falei, tem a oxidação e a redução. Então, obviamente, elas ocorrem o quê? Simultaneamente. Simultaneamente. Então, lembrando que na oxirredução ela ocorre simultaneamente, tá? Essas reações, tá? E aí você tem dois tipos aí. Você tem a redução, na oxidação, isso aqui, você tem dois tipos de reações que ocorrem simultaneamente. Um é a oxidação, que é o que? Ocorre perda de elétrons, e a redução já ocorre o contrário, ocorre ganho de elétrons. Tá? Com licença que eu vou tocar a folha. Vamos lá. Número de oxidação, tá? Quando nós falamos de número de conceito de número de oxidação, que ele é conhecido como ele tem uma sigla, né, uma contração, que é o NOx, né? Ele indica o quê? Ele indica, vamos lá, vamos colocar lá. Ele indica, certo? A tendência que os átomos dos elementos têm de perder ou receber elétrons, né? Perder ou receber elétrons. Ok? Vamos falar de reações de oxirredução, tá? Quando eu falo reações de oxirredução, eu estou falando de relações, o conceito dele, ela está relacionada, reação de oxirredução, né? Ela está relacionada com a transferência, né? Com a transferência de elétrons, né? Transferência de elétrons entre espécies químicas, né? Espécies químicas. Aí no caso, né, são átomos ou íons, né? Dos reagentes. Ok? O NOx, desse NOx nós temos duas situações para finalizar a aula aqui, tá? Hoje nós temos o NOx, que ocorre o aumento
quando nós temos o aumento do NOx, o aumento, tá? O que ocorre? O aumento, ele é um processo de oxidação, tá? Oxidação, e ele perde elétrons, tá? Enquanto que o outro, um tem aumento, né? Que ele tem a oxidação e perde elétrons, e o outro ocorre o quê? A diminuição. A redução, mas vamos colocar a diminuição aqui. Na diminuição, aí você tem o quê? Ele tem a redução, né? Um é oxidação, outro é redução, né? Você tem a redução, e aí você tem o quê? Ele recebe elétrons. Tá? Então essas são as duas situações que nós temos aqui. Tá bom, classe? Então, na próxima, vamos ter aula, né, agora, depois, futuramente, vamos ver a parte de cálculo, os balanceamentos que envolvem esse tipo de reação, de oxirredução, tá bom? Obrigado, bom dia.